ideias repugnantes às vezes, né? Só você pegar um táxi, conversa com o taxista pra você ver o que ele acha que tem que matar todo mundo, etc. O nosso país está dividido, né? Assim, a gente não vive como uma comunidade há muito tempo, há alguns anos aí, 6, 7 anos. Como você vê isso, a questão assim, das pessoas, famílias não se falando por questão política? Porque um gosta de A, o outro gosta de B, e as pessoas se dividindo mesmo, assim. A gente sempre prega a Bíblia, né? E o cristianismo, uma união, uma fraternidade, e principalmente o Brasil, a gente está em trincheiras, né? Cada um dando tiro de um lado, torcendo para o outro morrer, né? Como você enxerga esse momento, pai? Não, é um momento muito triste, é um momento muito chato. É um momento que eu acho que não é fértil, porque quando você não tem o diálogo, nada surge de importante. Não é? Então nós assim, passamos por um momento de empobrecimento mesmo. Não é? E é aquela coisa mesmo dualista. Né? Então, se eu critico a esquerda, então eu sou de direita. Não é? Se eu critico a direita, eu sou de esquerda. Não é? Quer dizer, eu não posso ter uma visão crítica dos dois, não é? Sendo que eu devo ter uma visão crítica dos dois. Não é? Eu tenho que cortar essa de time de futebol. Política não é futebol. Não é? Política é algo que tem que ser discutido. Tenho muita saudade de quando a gente brigava só por causa de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, não mais por causa de político de estimação que não estava nem aí pra gente, né? Claro. Brigava só por causa de futebol, ótimo. Eu tenho saudades do meu tempo na Alemanha, que eu vi as pessoas entenderem claramente que eles pagam impostos, então eu quero o retorno do imposto pago. Ponto final. Angela Merkel, ela era uma pessoa de direita. Sim. Não é? E o que ela faz na Alemanha? Uma social-democracia. Perfeito? Que é praticamente algo de esquerda. Ela conseguiu unir todos ali. Né? A cabeça do alemão é essa mesmo. Quer dizer, mas, assim, tem um Angela chanceler Merkel para administrar. Não me interessa se esse chanceler é casado, se tem família, se não tem família, o que ele faz, o que ele pensa. Não me interessa. Me interessa que ele retorne o imposto pago em uma escola pública decente para todos, numa universidade pública decente para todos, não é? Que nós tenhamos uma assistência social muito boa, não é? Uma saúde muito boa e assim por diante. É isso que tem que importar em termos de política. É que Angela Merkel é uma política de direita, mas só que ela é inteligente. Aqui no Brasil, parece que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, eles se assemelham muito, muito, muito. Eles têm os ideais mais arcaicos. São presos às coisas que mudaram. Você pega os neoliberais brasileiros, com a crise da bolha imobiliária americana, os americanos já mudaram, acham que já o laissez-faire, o livre mercado não funciona mais. Aqui eles estão acreditando ainda, eles estão uns 10 anos atrasados no pensamento. E a esquerda a mesma coisa. E a esquerda a mesma coisa. Ela está falando de Marx ainda naquele discurso lá do início do século XX. E isso, Marx já foi superado. Não que todas as ideias deles sejam erradas, mas ele já foi aprimorado e aquilo não funciona mais. Tanto é a mais-valia, né, que era nessas empresas de tecnologias novas não se aplicam mais, porque um funcionário não fabrica 1 bilhão e as empresas ganham na bolsa 1 bilhão, né? Então, eu acho a gente muito atrasado no pensamento. E eu acho que quem comanda o pensamento não tem capacidade para estar lá comandando o pensamento hoje. Às vezes parece que eu quero criticar o presidente da República, não é criticando o presidente da República, eu só acho que ele não devia estar lá. Ele, como pessoa, pode ser maravilhoso, mas eu acho que ele não tem capacidade de ter um diálogo ao nível que um país de 200 milhões de pessoas precisa. Perfeito. Só tentamos sintetizar. O que nós temos no Brasil, seja de direita, seja de esquerda, é um populismo. É populismo. É um populismo. Populismo de direita e de esquerda, dos dois lados. Dos dois lados. O Paulo fica me chamando a atenção, porque eu falo longe do microfone, mas eu me empolgo e eu vou para trás. Viu? Eu sempre vi, você citou Engenheiros do Havaí, eu gosto muito de Engenheiros do Havaí, e ele fala lá, tipo assim, a religião é o ópio do povo, né? Ele fala algumas coisas assim, né?
Você acha que a religião é usada, às vezes, para controle social? Às vezes. Às vezes. Sede. É. Totalmente. Totalmente. Né? A religião, ela é, infelizmente... Eu fui criado, tá? Uhum. Eu me tornei padre porque eu fui criado dentro do catolicismo. Uhum. E numa época em que o catolicismo estava respirando o pós-concílio. Uhum. Então, tinha acabado de acontecer o Concílio Vaticano II. Não é? Então, a gente respirava uma igreja, na época da ditadura militar, que era uma igreja muito arejada. Não é? Era uma igreja que, num curto período, aqui no Brasil, uma igreja que sinalizava mudanças, não é? E uma igreja que permitia a discussão. Então, enquanto eu aprendia educação moral e cívica na escola, eu aprendia cidadania na igreja. Não é? Eram padres holandeses da minha paróquia e tal, a pastoral da juventude era muito engajada, a igreja era muito interessada em questões sociais e tudo mais e tal, mas foi um período curto. Não é? Uhum. São lapsos que a religião vai tendo. Uhum. Mas a religião em si, ela é o ópio do povo. A religião em si faz com que eu pense que a realidade aqui não é a minha realidade. Isso é passageiro. A minha realidade vem depois da morte. E o que tem depois da morte? Bom, em primeiro lugar, eu só quero dizer que a minha realidade é onde eu estou. Independente se for aqui ou lá. Mas aqui é minha casa. A minha casa é onde eu estou. Perfeito? Certo. É isso que eu acredito. A minha casa é onde eu estou. Não importa seja aqui ou lá. Agora, o que vem depois da morte, não me pergunte, Ed. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E o cristianismo não sabe também. Toda essa crença que o cristianismo criou, a Igreja Católica com o céu, purgatório, inferno, tudo isso é criação, tá? Eu tenho muita dó do diabo. Porque ele colocam umas culpas nele, assim, traí minha esposa. Foi o demônio. Que entrou no meu corpo. Queimaram, fui mandado embora. Foi o demônio. O vento veio e matou não sei quantas pessoas. Não foi o prefeito que não fez a estrutura direito. Foi o demônio. Então ele coloca umas culpas no demônio que eu falo assim, putz, cara, ele deve estar muito triste com isso, né? Bom, ele não está porque ele não existe, né? Mas é um tremendo de um bode expiatório. Mas os filmes de Hollywood falam assim que a maior artimanha do demônio é fazer as pessoas não acreditar nele. Essa frase é terrível. Porque o demônio é muito fácil de você entender como ele se introduziu na fé judaica e depois na fé cristã. Uhum. Tá? Num determinado período, os judeus sempre foram monogâmicos. Poligamia? Poligâmicos? Não. Monoteístas. Monoteístas, desculpa. Monoteístas. Sempre foram, quer dizer, fora dessa realidade só existe Deus. Só existe Javé. Ponto final. Não é? Só que eles foram dominados pelos persas. Os persas se expandiram, não é? E eles foram dominados. Com a dominação histórica, política, veio a dominação religiosa. E os persas, eles acreditavam em dois deuses. O deus do bem e o deus do mal. O mundo vivia nessa dialética entre dois deuses. Uhum. Não é? E o deus do bem foi identificado com o tempo com o Javé. E o deus do mal?